Dando sequência a... Nós temos mais 17 inscritos. Eu só pediria que fossem breves as considerações, para que também nós não nos alongássemos muito para dar sequência. Eu convido para falar o Alexandre Rebelo Ferreira, do CA 11 de agosto. Não sei se ele... aproveito a oportunidade, que é o primeiro representante de diretórios acadêmicos e centros acadêmicos, para agradecer imensamente a presença dos alunos, dos estudantes de Direito, dos acadêmicos de Direito. Acho que a audiência pública não teria o brilhantismo que está tendo se não fosse a presença dos senhores estudantes, que engrandecem e acho que legitimam a nossa realização. Então, muito obrigado. Então, Alexandre. Obrigado. Boa tarde, queria cumprimentar a mesa, parabenizar o Instituto Pro Bono e o MPF por essa iniciativa. Queria cumprimentar em especial os estudantes que estão aqui hoje, com a gente, construindo mais uma luta, aí, mostrando que a gente sabe se mobilizar e o que é o movimento estudantil hoje. Queria fazer um destaque especial para as entidades parceiras que estão aqui, exemplo do IDDD e uma série de outros institutos e organizações que têm trabalhado muito para construir um Brasil mais justo. Faço um especial destaque ao Departamento Jurídico, do 11 de agosto está aqui, que é a primeira entidade na América Latina a prestar assessoria jurídica gratuita para as pessoas que precisam. Então, de especial destaque aqui também a presença da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E eu acho que o que a gente enxerga hoje é que essa luta pelo acesso à justiça, ela é essencial, ela sempre foi essencial para a nossa democracia. A gente vê uma defensoria pública que, infelizmente, só surgiu em 2006 em São Paulo e que ainda conta com muitas dificuldades de orçamento, de defensores, e que, ao mesmo tempo, não exclui essa nossa demanda pela advocacia pro bono. Então, eu acho que a mensagem que a gente quer deixar aqui para a OAB São Paulo é que a gente tem uma escolha aqui. De um lado, e aí citando o ministro Gilmar Mendes, a gente tem o corporativismo, e do outro a gente tem a justiça. Do outro, a gente tem a tentativa de usar o direito como uma forma de desenvolver o país e não como uma trava corporativa. Então, mais uma vez, eu gostaria de deixar aqui esse apelo do 11 de agosto, dos estudantes de Direito da Faculdade do Largo de São Francisco, para que a gente olhe um pouco mais para o direito como integrante de um sistema político, de um país que está caminhando para o desenvolvimento, que está caminhando para melhorar. Então, eu acho que a gente tem que se enxergar não só como uma classe isolada, a gente não tem que defender nossos interesses, mas a gente tem que olhar o meio onde a gente está inserido. E, a partir daí, tentar derrubar decisões absurdas como esta. E olhar para a rua, olhar para quem precisa do direito, olhar para a população carcerária desse estado de São Paulo, que é a maior do país, para um país que ainda acredita no direito penal como uma maneira de resolver problema social, é olhar para esse cenário, e que nem a professora Flávia falou, para essa realidade, e ver que a advocacia pro bono ainda é indispensável, que não tem sentido nenhum, a não ser o corporativo barrar essa iniciativa nobre aí, que os advogados devem poder fazer. Então, fica aqui esse apelo para a OAB de São Paulo, que reverta essa situação. Infelizmente, não estão aqui. Acho que isso é um pouco a mostra de uma ausência de diálogo. Espero que, no futuro, a gente possa ter essa mudança e o Centro Acadêmico 11 de Agosto fica comprometido com essa demanda, com essa luta, e convida todo mundo aí, a participar de forma ativa, de cobrar o presidente da OAB de São Paulo, de cobrar os nossos representantes lá, para que mudem isso efetivamente. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Convido o doutor Antônio Mafezoli, da Associação Nacional de Defensores Públicos, para sua manifestação. Boa tarde a todas e a todos. Eu represento aqui os já mencionados 5.500 defensores públicos do Brasil. E a primeira função minha aqui é esclarecer um mal-entendido que muitas vezes pessoas não bem intencionadas procuram semear, de que os defensores públicos são contra a advocacia pro bono. Não o são. Não o são desde o primeiro momento. O Fux pontuou hoje como o segundo dia mais importante do Instituto Pro Bono. Em 2001, aqui perto, no Itaú Cultural, nós estávamos lá para dizer a mesma coisa. E desde então, em 2001, não havia sequer defensoria pública em São Paulo, e a advocacia pro bono sofria um pesado ataque pelo mesmo motivo. Né? A não criação da defensoria pública naquele momento, e ainda por 5 anos além, como os ataques à advocacia pro bono. A postura da OAB de São Paulo
de reserva de mercado e de reserva de mercado utilizada como instrumento de política interna na OAB. São mais de 40 mil advogados inscritos no famigerado convênio, e a OAB lutou contra a criação da Defensoria Pública de São Paulo, enfiou, e a expressão é essa mesmo, um artigo na lei orgânica obrigando que a Defensoria fizesse um convênio apenas com a OAB de São Paulo. Esse artigo foi questionado numa ADI, foi julgado inconstitucional ano passado pelo Supremo Tribunal Federal. A OAB, ao longo de todos esses anos, tem lutado contra o fortalecimento da Defensoria Pública, tem lutado contra parcerias da Defensoria Pública com escritórios, modelos de Faculdade de Direito no interior de São Paulo. Tem questionado e pressionado os advogados de entidades de direitos humanos, convênios que a Defensoria Pública fez autonomamente com entidades de, por exemplo, promoção e defesa dos direitos da mulher, vêm sendo questionados, e com ameaça de representação criminal, de processo civil. Então, digo isso porque há muitos jovens aqui, muitos estudantes, talvez não saibam da essência disso. Nós nos colocamos, como disse, desde sempre, ao lado da advocacia solidária, e a advocacia solidária, diversas entidades que aqui estão, como o Pro Bono, o IDDD, o Conectas, têm sido parceiros importantíssimos do fortalecimento da Defensoria Pública, por entenderem que uma coisa é o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita às pessoas necessitadas, nos termos já citados do artigo 5º, inciso 74 e do 134 da Constituição. Outra coisa é a possibilidade de advogados ou psicólogos, assistentes sociais, carpinteiros, contribuírem solidariamente para uma sociedade mais justa. É difícil achar um adjetivo para qualificar essa postura da OAB de São Paulo, e pontuo que é de São Paulo porque nacionalmente isso não se repete. A OAB, em vários estados, é parceira de movimentos como esse e do próprio fortalecimento da Defensoria Pública. Então, com muito orgulho que a Associação Nacional de Defensores Públicos está nesse segundo dia mais importante, cumprimentando o Ministério Público Federal pela iniciativa e torcendo também, como já falado por alguns, para que dessa audiência pública e desse inquérito civil se avance muito e que se permita, como em muitos lugares do mundo, que os advogados que quiserem possam exercer solidariamente, prestar assistência jurídica às pessoas carentes. Obrigado. Muito obrigado. Sr. Antônio, eu convido agora para a sua palavra o Dr. Renato Benini, que é assessor jurídico da deputada federal Mara Gabrilli. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer em nome da Mara o convite tanto do Instituto Pro Bono quanto do MPF para estar aqui hoje falando desse tema. A Mara, infelizmente, não pôde comparecer por uma agenda que ela já tinha assumido o ano passado, mas ela deixou uma carta que eu peço licenças para ler, manifestando o apoio da deputada à causa. Em 2000, início do novo século, houve um esforço mundial coordenado pela Organização das Nações Unidas em analisar os maiores problemas que afligem os países do globo, a fim de propor soluções comuns. Ao final deste estudo, a ONU estabeleceu os 8 Objetivos do Milênio, que devem ser atingidos por todos os países membros até 2015. Um desses objetivos é justamente a união da sociedade, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. O Brasil tem se destacado em algumas frentes, como a universalização no acesso a medicamentos para HIV/AIDS e nas negociações junto à Organização Mundial do Comércio, por exemplo. Mas os brasileiros têm se destacado especialmente na doação de seu tempo, trabalhando para causas de interesse social, contribuindo para o alcance dos objetivos do milênio. O Brasil está entre os 10 países com maior número de voluntariados, segundo o recente estudo realizado pela CAF, instituição britânica, que realizou o maior levantamento sobre o tema em nível internacional. O estudo mostra que o Brasil, embora ocupe apenas a posição número 83 no ranking dos países mais generosos em doações, ranking este liderado pela Austrália, o Brasil está entre os 10 países com maior número de voluntários.
São cerca de 18 milhões de brasileiros que doam seu tempo e conhecimento para ajudar pessoas desconhecidas ou organizações da sociedade civil. O trabalho pro bono é uma forma de trabalho voluntário, no qual a pessoa oferece seu saber e sua competência profissional, não sendo, no entanto, remunerada. A definição do dicionário para voluntário é aquele que faz ou deixa de fazer sem coação, nem imposição de ninguém, e que está em nosso poder, ou que depende do nosso livre-arbítrio fazer ou deixar de fazer determinada coisa. O acesso à justiça, um direito constitucionalmente garantido, é, sobretudo, um caminho para a redução da pobreza, promoção da igualdade e da democracia. A população carente do Brasil tem suporte na Defensoria Pública, garantida pelo Estado, para o acesso à justiça. Porém, como uma instituição ainda jovem e em estruturação, ainda não tem como marcar a demanda crescente. Para ilustrar um pouco as transformações provocadas pelo trabalho pro bono, a deputada diz, quero lembrar, em 2001, um filme chamado I Am Sam. Esse filme é do Champagne, conta com Champagne e Michelle Pfeiffer no elenco, e conta a história de um jovem pai com deficiência intelectual que é defendido por uma advogada pro bono, voluntariamente, para manter a guarda de sua filha, que, abandonada pela mãe, iria ser encaminhada para um orfanato. Era a primeira vez que a advogada trabalhava sem remuneração, e isso mudou a sua vida. Não só mudou a vida do atendido, da pessoa atendida, como a própria vida dessa advogada, que mudou a sua forma de enxergar o mundo e, sobretudo, de reconhecer a diversidade humana. Estamos, pois, diante de uma situação em que a decisão por prestar ou não um trabalho voluntário deveria ser, como o próprio conceito de voluntário propõe, uma deliberação exclusiva daquele que se sente tocado por auxiliar o próximo. Grande abraço, Mara Gabrilli. Obrigado. Agradeço, doutor Renato. Vou presidir aqui os trabalhos por alguns minutos na impossibilidade, ausência ocasional aqui do titular, doutor Jefferson Aparecido Dias, e chamo agora Enzo Vasques Casavola Facchini, que é representante do Centro Acadêmico João Mendes, da Faculdade de Direito Mackenzie. Bom, boa tarde a todos. Eu vou pedir a licença para ler o que eu escrevi, porque todo bom estudante vem com a cola de casa. A participação dos estudantes nessa audiência tem papel ímpar, em especial para a construção de um debate plural e capaz de traduzir os anseios de toda a sociedade brasileira. Como estudantes, nós aprendemos nas primeiras aulas do curso as teorias sobre norma jurídica. A lei, a norma, o decreto ou qualquer ato normativo objetiva regular as relações sociais, punindo a exceção, o desvio ou o dolo. Nenhum comportamento, portanto, deve ser proibido, salvo se causar dano à sociedade ou ao indivíduo. Nessa audiência, não estamos discutindo a competência da OAB em regular as atividades profissionais do advogado, mas quais são seus limites em colocar os interesses de seus membros acima dos interesses da sociedade brasileira. A resolução pro bono da OAB faz mais do que impedir o livre exercício de profissão. Proíbe uma conduta correta, com fraco argumento de impedir possíveis abusos. Ora, ninguém cogita proibir o uso do carro porque alguns cometem exageros ao volante. As vantagens do automóvel sempre vão superar a sua proibição. O que se pune é a infração, o abuso e o excesso. A OAB, sob o argumento de proteger a sociedade de possíveis desvios na prática pro bono, restringe o acesso à justiça, impede o livre exercício da profissão e coloca seus interesses particulares acima dos interesses públicos. A prática pro bono é incentivada e até obrigatória em inúmeros países. Por que aqui é diferente? A justiça é um conceito que nos acompanha nessa profissão. E em um país com milhões de analfabetos, com milhões de pessoas dependentes da assistência jurídica gratuita, qualquer limitação ou acesso à justiça é uma limitação para o desenvolvimento social do país. Hoje estão presentes aqui inúmeros representantes acadêmicos, como da Mackenzie, da PUC, da USP, da FGV, e tantos outros estudantes estão aqui para dizer uma única coisa: vamos deixar de ser egoístas. Há um Brasil aí fora carente, que ainda sofre por não conseguir uma assistência jurídica ampla, e nós não podemos mais monopolizar a justiça no país. Devemos relembrar o juramento feito pelos senhores na colação de grau,
onde prometeram socorrer aos que precisarem de justiça, servindo a todo ser humano, sem distinção de classe social ou poder aquisitivo. A proibição da advocacia pro bono para pessoas físicas é um desserviço da ordem à população. Clamamos para que não se dê as costas aos mais necessitados e escutem os interesses dos que, em poucos anos, dividirão as principais bancas de advocacia com os senhores. Obrigado. Muito obrigada, Enzo. E é realmente uma alegria para o Ministério Público Federal não só estar vendo o sucesso desse ato, como também o engajamento dos jovens estudantes que serão os futuros advogados, magistrados, membros do Ministério Público, defensores, policiais, enfim, todos os futuros operadores do direito. Eu, particularmente, eu fico muito emocionada de ver essa moçada bacana toda aqui, né, já engajada com os assuntos do direito. E chamo agora, para fazer uso da palavra, o doutor Renato Campos Pinto de Vito, que é defensor público da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Boa tarde a todas e a todos. Eu enalteço a iniciativa do Ministério Público Federal, enfim, o esforço do Instituto Pro Bono, acho que, de fato, é um momento histórico. E trago uma palavra em nome da Defensoria Pública de São Paulo. A nossa Defensora-Geral não pôde estar presente hoje, porque, na data de hoje, nós daremos posse, daqui a pouco, a 110 novos defensores públicos em São Paulo. Então, ela está ainda nas preparações dessa posse, mas fez questão de pedir que nós trouxéssemos uma palavra institucional, que converge muito para o que o Antônio Maffezoli trouxe. Na verdade, há uma luta pela democratização do acesso à justiça que não vem de hoje. Não sei se todos sabem aqui, a nossa Constituição Federal de 34 trazia a previsão do modelo público por órgãos estatais de prestação de assistência judiciária. Então, tardou 50 anos e 2 ditaduras para que a gente reconquistasse esse modelo público na Constituição de 88, na redemocratização do nosso país. Esse valor e a importância da gente ter a clareza de que, dentro do espaço de uma política pública estatal, a Defensoria Pública deve ter centralidade, converge para todo o esforço que os senhores fazem hoje e trazem. Mas se diga com toda clareza, que se registre nessa audiência pública, a Defensoria Pública nunca se irrogou e nunca irá se irrogar do papel de detentora de um monopólio da prestação da assistência jurídica à população gratuita. Isso é absurdo, isso não é verdadeiro, e talvez seja uma impressão semeada por alguém que tenha outros interesses. Prova disso são os convênios que a Defensoria mantém com entidades e com universidades, né? O convênio que a gente tem com o IDDD, que rende frutos excelentes, é um exemplo de que a Defensoria busca, sim, na verdade, nessas entidades parceiras, um serviço de excelência, de qualidade, uma via de mão dupla, sem perder de vista que o Estado brasileiro, apesar do esforço do Ministério da Justiça, apesar do esforço do próprio Estado de São Paulo, está em mora com a política de prestação de assistência jurídica. A Defensoria tem que ser reforçada e a gente tem que desobstruir esses canais de democratização do acesso. Trago uma reflexão que converge um pouco, não só para patente e inconstitucionalidade, mas a falta de atualidade da resolução que disciplina a advocacia pro bono em São Paulo, porque parece que ela não é observada nem pela diretoria ou pelo Conselho Seccional da OAB de São Paulo. Sem entrar no mérito do projeto da internação na Cracolândia, o fato é que a OAB tem designado profissionais para atuarem de forma individual em uma atuação que tem caráter judicial em favor de pessoas, envolvendo pessoas físicas. Essa é uma iniciativa institucional da OAB que deveria ser questionada à luz da própria restrição dela. Reitero aqui, enfim, a disposição da Defensoria para essa luta de democratização do acesso à justiça e a disposição de se ombrear, não no papel de coordenação, mas no papel de somar esforços a todas as iniciativas
que reconheçam que o acesso à justiça é um item de primeira necessidade que deve integrar a cesta básica de cada indivíduo brasileiro. Essa luta é da Defensoria também. Eu devolvo a presidência da mesa ao Dr. Jefferson Aparecido Dias. Muito obrigado, doutora Janice. Eu tenho certeza que todos preferiam você, mas... Bom, convido Sérgio Leitão, do Greenpeace, para a sua manifestação. Bem, obrigado. Eu queria dizer de forma bem taxativa, eu sou advogado, né, e iniciei minha vida advogando para comunidades pobres no interior do Ceará, como advogado da Arquidiocese de Fortaleza, depois trabalhei com povos indígenas e hoje estou no Greenpeace, que é uma instituição que é um bom cliente da advocacia pro bono, porque a gente tem como meta, se a lei faz mal ao meio ambiente, a gente advoga contra a lei, a gente vai contra a lei, porque a gente entende que ela tem que ser constrangida, né, porque tem bens mais importantes do que aquilo que se faz, né, numa legislação que é errada. E a gente entende que essa questão da advocacia de interesse público, né, em defesa dos temas coletivos, ela tem que ser tratada assim. Ela é uma advocacia de interesse público. Ela não é estatal, ela pode ser até estatal, mas ela não é, me alegra muito o que eu ouvi aqui, ela não pode ser exclusividade de um ente estatal. Portanto, defesa da liberdade, ninguém é dono, é de todos, é de quem quer fazer, é de quem pode fazer. E se o Estado muitas vezes não quis fazer, porque também há constrangimentos muitas vezes à ação dos órgãos estatais, é importante que a gente diga, os advogados que querem fazer têm o direito de fazê-lo. Né? Então, acho que a primeira questão é essa, porque eu conheço inúmeros casos de advogados que, num esforço imenso para advogar em defesa de meio ambiente, muitas vezes, quando tem, né, a sucumbência conferida, né, tem uma espécie de cerceamento à possibilidade de receber, porque dizem que eles estão advogando como, digamos assim, como um munus e um ônus. Ora, se todos recebem, né, se o procurador da República tem o seu justo salário, o promotor da Justiça tem o seu justo salário, o advogado da Defensoria tem o seu justo salário, um advogado, quando está lá no interior do Paraná ou do Ceará, né, fazendo uma atuação que ninguém quis fazer ou não pôde fazer, né, não tem por que ser cesseado o direito dele ter honorários da sucumbência quando ele ganha contra uma grande empresa, né, que desrespeita direitos humanos, desrespeita direitos ambientais. Então, acho que, além da discussão que a gente está fazendo aqui, a discussão que a gente está fazendo aqui é uma amostra do nosso retrocesso. É uma amostra de quanto nós, em vez de avançarmos, andamos feito caranguejos para trás. Né, porque esse é o grande, né, a vergonha de todos nós que estamos aqui. Né? Em vez de a gente estar discutindo aquilo que é o novo, né, o contemporâneo, aquilo que hoje é a discussão da advocacia de interesse público, seja dos órgãos estatais ou privados, a gente está discutindo aquilo que já se parecia ser superado. Então, eu quero só dizer aqui, externar em nome do Greenpeace a felicidade de estarmos aqui, dizer que eu sempre advoguei, né, para índios, né, não abdiquei de ter bons salários, vou continuar fazendo, se a OAB quiser me mandar prender, será um prazer, né, que ela o faça, ficarei muito grato, né? E sempre fui cerceado por quem tinha poder. Infelizmente, a OAB, eu acho que perdeu o compasso da história. Né? É o que a gente tem que ter coragem de dizer. É uma instituição anacrônica naquilo que deveria ser, né, a sua tradição, mas ela conseguiu esquecer completamente aquilo que fez a honra e a glória de Sobral Pinto, né, e de tantos outros que foram defensores da liberdade nesse país. Então, parabéns ao Ministério Público, parabéns nós, vamos desobedecer a OAB, vamos esquecer que a OAB existe, vamos lembrar dela uma vez por ano quando advogarmos, quando a gente tem que pagar a nossa anuidade, e vamos ser felizes. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Marcos Aurélio de Carvalho, da União de Rádios. União e Inclusão em Redes e Rádios. Isso, só um minutinho. Tá. Só um minutinho. O doutor Flávio precisa também se ausentar. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença e agradecer a oportunidade. Então, em nome do Ministério da Justiça e da Secretaria de Reforma Judiciária, queria agradecer e dizer que o Ministério da Justiça conte conosco para intermediação junto ao OAB de São Paulo, ao OAB Federal. Essa causa é nossa também. Poxa, mas logo agora que eu ia falar mal do doutor Flávio, brincadeira. Brincadeirinha. Somos parceiros. Eu espero. Estou brincando. Muito obrigado, doutor Flávio. Nada vai acontecer, fica tranquilo. Boa tarde a todos. Obrigado, Jefferson, doutora Janice, demais integrantes da mesa.
Vamos falar de degustação, de sabor. Tá? Deve ter gente com fome aqui, o lanche da tarde não tivemos tempo de aproveitá-lo ainda, né? Eu vou falar de degustação. E vocês podem me dizer, mas o que isso tem a ver com o que estamos debatendo de justiça pro bono? Vou falar de degustação, mas antes explicar que eu fui gerente e apresentador da Rádio Globo por quase 10 anos, aqui da Rádio Globo de São Paulo, 5 anos, os outros 5 no Rio. Fui âncora da CBN, mas o mais importante de tudo para cá, para o que estamos discutindo aqui, é que eu coordeno uma ONG há 18 anos. Fui fundador, deixei a coordenação por 2 anos e voltei, sou coordenador de uma ONG chamada UNIR, com 2 R's, União e Inclusão em Redes e Rádio, que oferece pro bono capacitação de jornalismo em comunidades, em rádios comunitárias, no Brasil inteiro e até em países vizinhos, onde já demos aula. Imagina se o sindicato dos jornalistas fosse dizer, não pode não. Não pode jornalismo pro bono, não. Ou se o sindicato dos professores dissesse, você está dando aula em comunidade de graça. Imagina se as minhas categorias dissessem isso. Gente, claro que a minha linguagem aqui é diferente. Eu não sou, muito me honraria se fosse, e minha filha do meio, Mariana, é estudante de Direito, mas eu não sou da área de vocês. Eu sou formado em jornalismo, sou gestor de empresas de comunicação e coordenador de uma ONG e professor. Dou aula na FAAP também. Não tenho tanta informação quanto vocês e aprendo com vocês, mas tenho algumas vivências como jornalista, como militante político e como pessoa com deficiência que luta pelos direitos à inclusão de pessoas com deficiência. E nessa vivência toda, o primeiro exemplo que eu dou é de algo que aconteceu na própria Rádio Globo. Nós tínhamos uma parceria, eu com Raíssa, Silvia, Marcos Fux, do Instituto Pro Bono, na Rádio Globo, num quadro que eu apresentava no meu programa. Eu saí da Rádio Globo em maio, mas em abril e maio fizemos esse quadro, em que os ouvintes podiam fazer perguntas para que os advogados, de maneira pro bono, tirassem dúvidas. Estou eu aqui, Raíssa, Silvia e Marcos Fux, como testemunhas do tamanho dessa demanda. Quantos ouvintes ligavam e participavam por e-mail? A demanda é bem maior do que pode aparentar até o chocante número de 29 milhões e meio de pessoas no estado de São Paulo que tem demanda pro bono. A demanda é não só quantitativa, é qualitativa. Era intensa a demanda e a necessidade dessas pessoas, a tal ponto que eu, doutor Marcos Fux, Raíssa, Silva, e os advogados que iam lá das entrevistas, tinham que dizer, olha, isso a gente não pode. Para o ouvinte, né? Eu vim, mas eu quero... Isso não pode, o OAB não deixa. Isso outro não pode, eu posso só orientar. Não, mas eu quero que o senhor assuma meu caso. Não posso usar esse espaço aqui para fazer marketing. E aí, com todo respeito à Ordem dos Advogados do Brasil, exceção São Paulo, mas está na hora de discutir um pouquinho também como estratégia de marketing. Dessa área eu entendo. Eu não entendo tanto de advocacia, de direito quanto vocês. Mas como estratégia de marketing, a rejeição ao pro bono também é um erro, e aí que entra a degustação que eu falei. Nasci em comunidade carente. Nasci na região do Complexo do Morro do Alemão, tão conhecida nos últimos tempos de vocês. Quando eu nasci não tinha tráfico de drogas, não tinha nada, mas tinha o abandono do serviço público. Aliás, o abandono do legislativo, que só aparecia em época de eleição, do executivo e do judiciário. Vocês sabem o que aconteceu depois disso. O povo sem oportunidades, e sem oportunidades também na área da justiça, acabou tendo, na sedução do tráfico, a sua autoridade paralela. Disso eu entendo. Assisti o começo disso antes de deixar o bairro para mudar para outros lugares por demandas da profissão. Não por querer, mas por demandas da profissão. O direito é degustado. Vocês conseguem, né, vocês que estudam direito, imaginar, caramba, há pouco mais de 100 anos, Dr. Marcos, nem se estudava, nem se votava, mulher não votava. E para concluir, há pouco mais de 100 anos, mulher nem votava. Vai dizer hoje que mulher não tem direito a voto. Direito é para ser sentido, degustado, para que não fique na folha fria do papel. Direito é para ser conquistado e degustado a cada dia. O exercício do pro bono é correto em 3 campos, e aí eu encerro. Primeiro, como direito a ser degustado, e ao ser degustado e vivido, como direito conquistado da cidadania. Segundo campo, pela legitimação do próprio juramento que vocês fazem. Mas do terceiro campo, não discutido ainda aqui, é do marketing.
Quando uma empresa de comunicação quer propagandear um produto ou quer fazer com que a pessoa se acostume com ele, oferece degustação. Experimente. Viaje de ônibus, compre isso, compre aquilo. Ao evitar a advocacia pro bono, numa sociedade em que está havendo uma ascensão de classes sociais que ainda são marginalizadas, se está evitando criar o círculo virtuoso, o virtuoso ciclo de gostar do Estado de Direito e não do poder paralelo. A advocacia pro bono é a degustação do direito a ter direitos, é a degustação do Estado de Direito. E se há algo que precisamos para que as pessoas deste país mais carente, as pessoas possam viver intensamente e serem os futuros clientes dos advogados credenciados pela OAB, é de que elas degustem o direito para poder degustar e propalar o Estado de Direito. Obrigado. Muito obrigado.